Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa de estilo de vida. A live de hoje vai ser sobre nutrientes contra a poluição e também falaremos sobre as propriedades nutricionais e contra doenças da moringa oleífera, tá bom? Então esses dois assuntos hoje, nós vamos iniciar a live e eu vou comentar vocês assim que vocês começarem a entrar na live. Boa noite, Tássia Medeiros. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Maria Tereza. À medida que as pessoas vão entrando, eu vou cumprimentando, tá? Então eu vou iniciar a transmissão. Vocês podem fazer as perguntas no final da transmissão. As suas perguntas são muito bem-vindas, tá bom? Então vamos lá. Vou para a transição de slides, tá? Então, novamente me identificando, sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista. Sou formado há 20 anos e tenho 16, 17 anos de atuação na área de urologia. Sou membro da Associação Americana de Urologia e também da Sociedade Brasileira de Urologia. Acompanhe meu conteúdo, que são posts e vídeos na minha página do Facebook, que é no facebook.com/Dr. Alain Dutra, e também no meu site alain.med.br e também alainuro.com. Todos os domingos às 7 horas da noite tem aula ao vivo nova minha na minha página do Facebook, tá? E vou tentar fazer todo da quinta-feira também uma live nova. Conheça e divulgue meu trabalho. Vocês estão acompanhando essa live, por favor, divulgue para os seus contatos, tá? Que muitas pessoas vão se beneficiar com esse conteúdo. Então divulguem agora, já faça a divulgação. E a lista de vídeos e palestras anteriores você pode acessar nesse link alain.med.br/lives e também no alain.med.br/minilives, tá? Conheça os meus vídeos e posts, curta e compartilhe. Conheça o canal do YouTube, que é alain.med.br/canal. Quando você segue esse link, automaticamente você está assinando meu canal no YouTube, tá? E meu Instagram é @Dr. Alain Dutra, tá? Eu e a doutora Ana Paula Rodrigues atendemos na Clínica HRI, que fica em Santo André, na Avenida Industrial 780, nas salas 2401, 12, 13 e 14. O telefone de contato é o 11 4902 2038. Quem morar fora da região da Grande São Paulo e não puder passar conosco, temos uma lista de médicos que trabalham com medicina integrativa. Você pode acessar essa lista no link alainuro.com ou alain.med.br/indicações, tá? Então eu vou digitar esses links aqui diretamente para vocês, para facilitar a vida de vocês, tá? Estou digitando os links aqui na transmissão. alain.med.br/lives, alain.med.br/minilives e também o meu canal no YouTube, alain.med.br/canal. Boa noite, Ivete Gonçalves. Boa noite, Rosilene. Boa noite, grande doutor Ícaro Alves Alcântara, excelente médico Brasília, um dos melhores palestrantes do Brasil, palestra no Brasil inteiro, tem vários livros publicados, um dos livros deles, que é Os 11 Hábitos em 11 Semanas, é um dos mais vendidos na área de saúde do Brasil. Boa noite, Tássia Medeiros, Gladys, boa noite, Lúcia Gomes, e boa noite, Valéria Dobilas Moroni. Boa noite, Cláudio Cass. Então, pessoal, vamos falar de poluição. Poluição é uma coisa extremamente grave nos dias atuais. Nós estamos num meio ambiente extremamente poluído, não só nos países, no Brasil, como em vários outros países, como Estados Unidos, Europa, né? Mas no Brasil isso é um problema especialmente grave, porque aqui nós somos o campeão mundial de uso de agrotóxicos. Então, vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Só nos Estados Unidos a poluição responde por 200 mil mortes prematuras naquele país, tá? 80% das pessoas que moram em áreas em que a qualidade do ar é inferior às recomendações da OMS. Então é extremamente comum a maioria das pessoas estar imersa num ambiente extremamente tóxico com muitos poluentes, tá? Então a poluição vai gerar principalmente problemas respiratórios e cardiovasculares, né, no pulmão, coração e vasos. E um dos principais problemas que também surge é o aumento da intolerância à glicose, que é um passo para o diabetes, tá? Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 70 anos foram lançados 80 mil novos químicos, tá? Então é uma quantidade absurda de novas substâncias químicas que surgiram depois da Grande Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial,
e que estão intoxicando a gente até hoje. Muitas substâncias já foram proibidas, tá? Há mais de 20 anos, mas continuam poluindo o meio ambiente, porque o efeito residual das substâncias ainda é muito grande, tá? Então, nós sabemos que 2 bilhões de quilos de substâncias tóxicas são liberadas no meio ambiente todos os anos, e só nos Estados Unidos, tá? Então, os principais desses poluentes são o PBDE e o bisfenol A, tá? E são os mais achados em contaminações em pessoas, tá? Eu falei sobre isso, inclusive, na live sobre infertilidade, que foi a última live do domingo, e numa live mais antiga sobre detox eu também falei desses poluentes ambientais, tá? Então nós sabemos que nos Estados Unidos 33% das amostras de água potável estão contaminadas com inseticida, isso lá. Imagina no Brasil que tem muito mais agrotóxico que lá nos Estados Unidos, né? E a maioria das toxinas ambientais de hoje não existia há 30 anos atrás, tá? O Brasil é o campeão mundial do uso de agrotóxicos, tá? Então isso daí, eu estou mostrando essa informação de vários sites diferentes para vocês verem que essa informação procede, tá? Portanto, essa informação foi publicada no site do Ambiente Legal, Justiça e Política. A mesma informação foi publicada no blog da Gisele Meneghelli, tá? E também foi publicada no UOL, no BOL e também na Globo.com, tá? E aqui esse artigo é interessante porque ele mostra por que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, tá? Apesar do Brasil não ser o principal produtor agrícola do mundo, é um dos principais, mas não é o principal, ele é o campeão mundial no uso de agrotóxicos, tá? Então, e muitos países que hoje proíbem uma série de agrotóxicos, continuam produzindo esses agrotóxicos e estão vendendo para o Brasil. O Brasil continua comprando, tá? Então, o Vanderlei Pignatti, que é doutor em saúde pública e professor da Universidade Federal de Mato Grosso, foi entrevistado nesse site e revela essas informações, tá? Então, no Brasil, para aumentar a produtividade agrícola, muitos agrotóxicos já foram proibidos em outros países, estão sendo utilizados até hoje, tá? E não tem uso seguro desses agrotóxicos, tá? E à medida que você vai usando os agrotóxicos, as pragas vão ficando cada vez mais resistentes e eles têm que usar cada vez doses mais altas. Por isso que também tem aumentado muito o uso de agrotóxicos nos últimos anos, tá? Então, na União Europeia, nos Estados Unidos e Canadá, tem leis proibindo alguns agrotóxicos, tá? Porém, no Brasil, essas leis são mais flexíveis, são mais frouxas, tá? Existe um lobby no Congresso que não aprova algumas leis contra alguns tipos de agrotóxicos, tá? Está aguardando aí há muito tempo, por exemplo, a revisão de 14 tipos de agrotóxicos, que depende do parecer do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente e dos sindicatos de produtores, tá? Então, no Brasil tem essa frouxidão na regularização dos agrotóxicos, tá? Então, realmente, tem casos até no Mato Grosso de pessoas que morreram, tá? Ao ser expostas aos agrotóxicos de uma maneira mais aguda, agricultores que estavam aplicando agrotóxicos nas plantas. Então, isso é um problema muito sério, pessoal, tá? Quais são os principais poluentes ambientais? Você tem as toxinas exógenas, o BPA, a atrazina, a dioxina, que é um poluente que principalmente vem da queima da cana-de-açúcar, o PCB, que é um material isolante, o BPA da indústria do plástico, o DDT, que foi abolido em 72, mas ainda existe contaminação de DDT no meio ambiente, o PBDE, que é usado como retardante de chama e está presente até dentro dos carros, dos automóveis tem PBDE, então você não deve respirar ar aquecido de dentro do carro, porque você pode estar respirando essa substância, e até mesmo combustível de foguete da Flórida, que está longe de nós, mas que está soltando aí combustível do perclorato, que está contaminando o meio ambiente, tá? Além dos metais tóxicos, o mercúrio, o chumbo, o cádmio, o arsênico, o alumínio e o níquel, né? O bisfenol A, por exemplo, um dos principais contaminantes que tem no plástico, tá? O bisfenol A é usado para manter a maleabilidade do plástico, então ele é usado largamente na indústria do plástico, ele foi proibido o uso dele em mamadeiras nas crianças, mas ele é usado em vários plásticos, então nunca esquente um plástico no micro-ondas, porque pode estar liberando um bisfenol A, tá bom? Então houve um aumento de câncer de mama e de próstata relacionado ao uso do BPA, aumento da infertilidade, que nós falamos isso na aula do último domingo, e doenças ovariana policística, aumento da resistência insulínica e aumento de aborto. Tudo isso relacionado ao uso dessa substância BPA. Então, quais são as consequências da exposição à poluição? Aumento das doenças cardiovasculares e respiratórias, aumento da intolerância à glicose, aumento de nascimentos prematuros, tá?
principalmente em mães asmáticas que têm contato com substâncias tóxicas e aumenta a chance então de parto prematuro. Colite ulcerativa, doença renal, doença na tireoide, diminuição na variabilidade da frequência cardíaca. Quando sua frequência cardíaca não consegue variar de um modo normal, isso aumenta a mortalidade cardíaca, a função do pulmão comprometida, câncer de pulmão e outros tipos de câncer, a função do cérebro comprometida, a função cognitiva, aumento das crises de asma e aumento da mortalidade e redução da expectativa de vida. Então, pessoal, é um problema muito sério isso daí, tá? Deixa eu cumprimentar mais pessoas. Boa noite, Maurício Minami. Boa noite, Maria Darlene. Boa noite, Cleonice. Boa noite, Luciana Tamiazi. Boa noite, Kátia Bigatoni Bertoni. Muito obrigado por estarem acompanhando essa live ao vivo. Pessoal, divulgue para outras pessoas, tá? Aproveita agora e compartilhe com seus entes queridos, com seus amigos, tá? Boa noite, Maria Cristina Padovani. Boa noite, Regina. Obrigado por estar acompanhando ao vivo, tá? Então vamos dar continuidade. Lembrando que deixar as perguntas para o final, tá? Então, quais são outras consequências da exposição à poluição? Quando a gente tem exposição a partículas finas, né, da fumaça de indústria ou de automóveis, né, elas podem alterar o nosso sistema autônomo, dar uma disfunção no sistema nervoso autônomo, e essa disfunção vai levar a aquela diminuição da variabilidade da frequência cardíaca que eu falei agora há pouco, né? Isso leva a maior mortalidade cardíaca, tá? Além disso, a exposição à poluição leva à superprodução de espécies reativas de oxigênio, né? Os radicais livres, os famosos radicais livres, e também espécies reativas de nitrogênio, e elas vão reduzir as defesas antioxidantes naturais do nosso corpo, né? Inclusive o nosso trato respiratório, e entre essas enzimas as mais importantes são a glutationa e a superóxido dismutase, tá? Então, essas produções exageradas de espécies reativas de oxigênio ou radicais livres vão aumentar. Esses oxidantes vão danificar as moléculas do nosso corpo, as moléculas orgânicas das paredes celulares, as proteínas, né, as gorduras, e você vai ter mais doenças crônicas e câncer. Isso vai levar a inflamação em todo o corpo, aquela inflamação silenciosa, crônica e indolor, e essa inflamação crônica junto com os radicais livres vai aumentar a incidência de câncer e doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, tá? Porque vai aumentar os níveis sanguíneos de citocinas inflamatórias, que são os mensageiros químicos que vão levar a essa inflamação, tá? Então, o que nós podemos fazer para diminuir essa exposição a essas consequências graves da poluição atmosférica que nós estamos, não só atmosférica, mas também como poluição das águas, poluição dos alimentos, né? Então, ômega 3 é um excelente suplemento, todo mundo deve usar ômega 3, porque muitas pessoas, eu digo a maioria das pessoas, não come peixe suficientemente para ter ômega 3 em bons níveis no sangue. Então é um suplemento que eu recomendo para todos os meus pacientes, porque o ômega 3, em alguns trabalhos foi demonstrado que ele aumenta em 50% a atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase, aumenta 62% a glutationa peroxidase também, e reduz em 72% a lipoperoxidação, que seja a oxidação das gorduras das paredes e das membranas celulares, tá? Então é muito importante você ter bons níveis de ômega 3 para evitar esses danos dos radicais livres. O complexo B, principalmente as vitaminas B6, B9 e B12, também vai melhorar e prevenir aquela alteração que dá na variabilidade da frequência cardíaca, né? Ou seja, aquele efeito que dá que a variabilidade cardíaca diminui. Essas vitaminas do complexo B protege então o sistema nervoso autônomo contra essas alterações, tá? As vitaminas C e E são vitaminas antioxidantes importantes, tá? E foi observado que moradores que moravam em região exposta à queima de carvão vegetal, que tomavam vitamina C e E, tiveram proteção em relação àqueles mesmos moradores daquela região que não tomavam vitamina C e E. Por quê? Porque esses moradores que tomaram a vitamina C e E na região exposta ao carvão tiveram a diminuição dos marcadores de danos lipídicos, ou seja, gorduras foram menos danificadas e as proteínas também, tá? E as defesas antioxidantes foram significativamente melhoradas, né, nessas pessoas, que foi bem próximo, pessoas que não foram expostas ao carvão vegetal queimado, tá? Então, realmente, a vitamina C e E protege pessoas que estão expostas àquelas micropartículas que a gente respira todos os dias dos automóveis, né, e das indústrias, tá? A vitamina D, ela vai ter um fator protetor, e a poluição do ar tem uma influência negativa direta sobre o estado da vitamina D, e porque
a poluição vai interferir com a quantidade de radiação ultravioleta do tipo B que atinge o solo, né? Então, nós precisamos de UVB para ter produção de vitamina D. Quando você está num ambiente muito esfumaçado, muito poluído, você vai ter menos UVB, menos ultravioleta B e vai ter menos produção de vitamina D. Então, pessoas que moram em áreas poluídas precisam de muito mais exposição ao sol, porque, infelizmente, o sol vai chegar com menos UVB nessas áreas que tem poluição, tá? Então, na prática, todos que moram em áreas poluídas deveriam estar usando vitamina D. Então, a gente sabe, qualquer pessoa que você vai no médico hoje, ninguém está com a vitamina D top se não estiver fazendo reposição, tá? Como é que é a vitamina D top? Tem que estar acima de 60, entre 60 e 80, tá? Aquela vitamina D de 30, 35 não tá bom, porque esse tipo de nível de vitamina D só vai te proteger contra a fratura óssea, mas não vai te proteger de câncer e nem de doenças neurodegenerativas e nem de depressão, por exemplo. Então, é importante você tomar vitamina D e se expor ao sol regularmente para melhorar os seus níveis da substância, tá? Os vegetais crucíferos, tá? Que são, no caso, o brócolis, a couve de Bruxelas, o agrião, eles são ricos em sulforafanos, tá? E também são ricos em indol 3-carbinol, que é outra substância protetora contra o câncer de mama e outros cânceres ginecológicos também, tá? Mas nesse caso, nós estamos falando aqui dos sulforafanos, e essas substâncias são interessantes porque elas têm efeito antioxidante, pode ser uma nova estratégia terapêutica para as doenças das vias aéreas, tá? Que são causadas por essas substâncias oxidantes, tá? Então, quem toma esse tipo de alimento, come crucíferas, né, vai fazer um detox no corpo de poluentes do ar, tá? Por quê? Porque esses crucíferos são ricos em sulforafanos, vão promover uma rápida excreção do corpo de poluentes atmosféricos cancerígenos, inclusive o benzeno, que é da indústria do petróleo, tá? Então, a couve de Bruxelas, especificamente, tem um componente chamado glucosinolato, tá? Que reduz o dano oxidativo do DNA causado por toxinas ambientais em até 28%, tá? E também vai reduzir a carcinogenicidade de muitas toxinas ambientais, aumentando a expressão genética de importantes enzimas desintoxicantes. Então, resumindo, tá? Os crucíferos, ricos em sulforafanos e glucosinolatos, vão te ajudar a você fazer um detox, tirar substâncias tóxicas do seu corpo, tá? Eu falei sobre isso na aula sobre detox, quem quiser ver, lá no link alain.med.br/lives, tem uma live sobre detox, nós falamos sobre as crucíferas usadas nos esquemas detox, tá? O agrião, que também é um crucífero, que é pouco conhecido nos Estados Unidos, está sendo mais estudado atualmente lá. Tem também uma forma do glucosinolato, que pode proteger contra danos ao DNA, tá? Então é muito importante. Eu tenho uma mini live falando sobre agrião, efeito anticâncer do agrião. Quem tiver interesse, entra lá no alain.med.br/mini-lives. Você vai achar lá, coloca a palavra-chave agrião, que você vai achar essa live falando sobre o efeito contra o câncer do agrião, tá? Então o agrião tem efeito protetor contra carcinógenos ambientais de alto risco, como os encontrados na fumaça do tabaco. Vou interromper um pouquinho a aula para cumprimentar mais pessoas. Deixa eu ver se tem mais gente acompanhando ao vivo. Boa noite, Maria Coelho. Boa noite, Carlos Alberto, Jocelene, Andréa Risse, Cris Tarcia. Então, pessoal, que se eu não cumprimentei algum de vocês me desculpem, porque às vezes na hora que eu vou rolando a página pode ser que eu não tenha visto seu nome. Boa noite, Moisés Santos. Boa noite, Danilo Martins. Boa noite, Manduca. Então, vamos dar continuidade à aula. O azeite de oliva, pessoal. Então, veja bem, até agora eu falei o quê? De azeite de ômega 3, de vegetais crucíferos, né? E de vitaminas D, C e E. Estou falando nada aqui de absurdo, nada fora do comum, nenhum nutriente, nenhuma vitamina que você não encontre na esquina, tá? Muito fácil de achar esses alimentos e nutrientes que vão te ajudar contra a poluição. O azeite de oliva, em estudos, impediu a redução da dilatação dos vasos sanguíneos que foi provocado pela poluição. Então, um dos efeitos da poluição que são ruins é a contração dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial e aumentando o risco de problemas nas artérias, tá? Então, o azeite de oliva demonstrou-se que ele pode ajudar a evitar essa redução que aqui a poluição causa nos vasos sanguíneos, tá? Então, teve um estudo comparando pessoas expostas à poluição em ambiente experimental, ou seja, as pessoas foram induzidas à poluição em ambiente controlado. O grupo que usou azeite de oliva não apresentou redução estatisticamente significante na dilatação dos vasos, tá? O que significa que eles foram protegidos contra os efeitos do ar poluído na capacidade de dilatação dos seus vasos, tá?
Então, azeite de oliva é top também para ajudar a evitar a contaminação, efeitos deletérios da poluição, tá? Então, quem estava tomando azeite de oliva tinha níveis mais aumentados de ativador de plasminogênio, que é uma proteína que quebra os coágulos, evita então trombose, evita fenômenos tromboembólicos, evita entupimento das artérias, principalmente de coronária, né, e artérias cerebrais. Então, o azeite também melhorou os marcadores associados à vasoconstrição, ou seja, a parede do vaso contraiu menos, né, e melhorou também a fibrinólise, que é a quebra dos coágulos, tá? A clorofila, tá? Então a clorela aqui, pessoal, muito interessante você usar clorela como agente detox, tá? A clorofila e a clorela têm a capacidade de se ligar às toxinas e excretá-las do corpo antes que elas possam induzir mutações no DNA e desencadear câncer. Então, foi feito um estudo em peixes, que os cientistas verificaram que os peixes, tá, que foram expostos à clorofila, a substância clorofilina que está presente na clorela, foi capaz de reduzir a quantidade de alcatrão de carvão e fumo de cigarro nesses peixes, tá? Que estavam, no caso, essa concentração desses poluentes estavam dentro do fígado do peixe. Então, os peixes que estavam expostos à clorofilina tiveram menos alcatrão de carvão e fumo de cigarro no fígado deles, tá? Então, pessoal, isso que eu queria falar sobre a poluição e sobre os nutrientes, tá? E agora eu vou entrar no assunto sobre a moringa oleífera, tá? Então, algumas pessoas me perguntaram sobre esse fitoterápico e eu achei por bem começar a falar sobre a moringa oleífera. Eu andei pesquisando sobre o assunto, olhei em sites, tanto em sites comuns, sites que não são científicos, também como eu vi em sites científicos, sobre estudos científicos falando sobre a moringa, tá? Então eu vou passar algumas informações para vocês. A grande vantagem é que a moringa é de fácil obtenção, é barata, você não precisa comprar nem como suplemento, você pode adquirir a moringa na forma de folhas hidratadas, você pode picar essa moringa oleífera na sua casa e usar como se fosse uma espécie de farinha, colocar na sua comida, tá bom? Boa noite, Carlos Alberto Moura Bianchi, boa noite, Jocelene. Então, a moringa oleífera é uma planta, tá? Da família Moringaceae, tá? É uma planta que se origina da Índia, né? Ela tem uma árvore de crescimento rápido e é uma planta que aguenta crescer, tem ambientes bem secos. Então é uma planta muito interessante na África, na Ásia, em regiões pobres, tá? Porque ela cresce em qualquer terreno, não precisa de muita água para crescer, tá? Ela é conhecida como a árvore da vida, tá? Por quê? Porque ela é extremamente nutritiva e ela cresce em qualquer ambiente, tá? Ela é muito viável economicamente, ela fica barata então de ser produzida por causa dessa característica dela crescer em qualquer lugar, tá? Então ela inclusive foi utilizada como um exemplo na Organização Mundial de Saúde, orienta os países pobres a plantarem a moringa oleífera como parte para suplementar a alimentação dessas regiões que têm pouco acesso a alimentos, tá? Ela tem vários nomes, entre elas a acácia branca, árvore rabanete de cavalo, cedro, moringueiro e quiabo de quina, tá? Tem vários nomes essa planta, né? Na terapia da medicina indiana, a medicina ayurvédica, né? A moringa é valorizada pela sua impressionante variedade de usos terapêuticos, tá? E ela tem ação antifúngica, antiviral, antibacteriana, tudo isso eu vou falar daqui a pouco com mais detalhes. Ela tem propriedades antidepressivas, anti-inflamatórias, tá? E na Índia ela é conhecida como o nome Shigru, tá? Então, para vocês terem uma ideia, ela é rica em aminoácidos, em vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, C, cálcio, potássio, ferro, magnésio, fósforo e zinco, tá? E uma coisa interessante é que essa planta também ajuda, em muitas regiões da África, por exemplo, ela é utilizada para aumentar a lactação das mães. As mães produzem mais leite quando comem essa planta, tá? Principalmente as folhas, tá? Só que não deve ser utilizado por mulheres ainda grávidas, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, porque as mulheres grávidas podem abortar ao usar a moringa. Mas mulher que já teve filho pode usar tranquilamente, tá? O único problema dessa planta é o efeito abortivo, para aumentar a produção de leite, tá? Então, a moringa oleífera, ela tem várias substâncias antioxidantes, várias substâncias, entre elas o caim-perferol, o ácido cafeoilquínico, a zeatina, a quercetina, a rutina, o ácido clorogênico, que é uma substância que também tem no café verde, e o beta-citosterol, tá?
Então, além de ter ação antioxidante, ele também tem ação hepatoprotetora, protege o fígado contra substâncias tóxicas, tá? Melhora os níveis da glutationa, que é aquela substância, um dos principais antioxidantes, né, do organismo, e vai diminuir a peroxidação lipídica do fígado, ou seja, o fígado vai ser protegido, as gorduras do fígado não vão sofrer oxidação ao usar a moringa oleífera. Também tem ação antiviral, principalmente contra o vírus da hepatite B, tem ação contra várias bactérias, inclusive o H. pylori, você pode usar a moringa para combater H. pylori, tem ação antifúngica, né, contra fungos, tem ação para melhorar a alergia, tem ação antihistamínica, ação anti-inflamatória, pode ser usada para prevenir crises de asma, tá? A moringa também pode ser utilizada para evitar úlceras estomacais e duodenais, tem ação anti-úlcera porque ela tem uma ação de preservar uma substância protetora da parede do estômago, tem ação antidiabética porque ela reduz a glicose no sangue, né? E ela vai melhorar os níveis de açúcar e também vai melhorar a glicação das proteínas na urina em indivíduos diabéticos. Então é muito interessante também para ajudar. Logicamente eu não vou nunca propor para vocês usar só moringa para diabetes, mas vai ajudar, entre outras medidas, você controlar o diabetes, tá? Então vai reduzir também a hemoglobina glicada. E pode ter uma ação também de ajudar a melhorar inchaços e artrites, tá? Pessoas que foram submetidas a transplante renal e de outros órgãos, a moringa pode ajudar a evitar reações de autoimune, de rejeição desses transplantes, tá? Então é interessante pessoas que foram transplantadas usar essa planta. Pode ajudar pacientes alérgicos, como eu falei, tem ação antialérgica. E folhas de moringa podem ser utilizadas por veganos como uma alternativa de proteína, porque tem um bom nível de aminoácidos. Então, o vegano tem que tomar extremo cuidado com a alimentação, porque ele vai ter que comer muitas fontes diferentes de vegetais para poder suprir as deficiências de aminoácidos e de vitaminas que ele vai ter ao não comer carne. Então, a moringa é uma dessas plantas que pode ser utilizada por veganos, tá? E a moringa tem propriedades anticancerígenas, isso em estudos in vitro, ou seja, foram estudos feitos em laboratório, não seres humanos, tá? E também foram feitos em ratos. Então, em ratos e em laboratório teve ação contra o câncer de pâncreas, né? Só que isso tem que ser feito nesse estudo que foi feito em laboratório, teve que ser usado uma concentração muito alta da moringa, né? E pode não ser viável atingir essa concentração ao engolir o suplemento, né? Então, no caso, porque a moringa também, se você não deve usar doses muito altas, porque pode ter alguns problemas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? E em rato, a moringa teve um efeito antitumor de intestino grosso. Então, como eu já falei, ela melhora a produção de leite em mulheres, tá? Você pode usar a moringa oleífera de uma maneira parecida como se usa outras plantas, né? Ela tem uma ação curativa de ferida, ela pode ajudar a cicatrizar feridas, né? Ela tem uma potência desconhecida, nesse caso ainda não foi bem estudado, mas tem essa ação de cicatrizar. E atualmente se pensa que essa ação da moringa está associada às propriedades anticoagulantes que tem nos extratos das folhas. Então isso é uma coisa importante, inclusive, é uma das contraindicações dessa folha, pessoas que não podem ter anticoagulação, porque ela tem esse efeito, tá? Então a moringa também pode ser utilizada como uma substância para melhorar a aparência da pele, porque ele aumenta a hidratação da pele, o teor de água da pele. E em ratos, aparentemente, a moringa baixou a pressão arterial. Esse efeito de baixar a pressão arterial não foi totalmente comprovado em humanos ainda, tá? E a moringa pode ser utilizada como uma das estratégias para melhorar doenças neurodegenerativas, porque ele melhora os níveis de alguns neurotransmissores cerebrais, tá? Pode ter uma ação positiva para essas doenças e também na depressão. Porém, nunca se deve usar só a moringa oleífera como alguma estratégia para melhorar o cérebro de pessoas com doenças neurodegenerativas ou depressão, tá? Isso é só um detalhe que eu preciso deixar bem claro para ninguém sair usando moringa oleífera como único remédio para depressão, tá? Em ratos foi observado que a moringa melhora a ansiedade e memória, só que esse efeito não foi totalmente comprovado em humanos, tá? Quais são essas contraindicações da moringa? Tá? Mulheres grávidas não devem usar porque é abortivo. Às vezes pode reduzir a conversão periférica de T4 em T3, então não recomendo moringa para quem tem hipo ou hipertireoidismo, tá? Então seria uma outra contraindicação. Então não se deve usar doses muito altas de moringa, acima de 3 a 4 vezes a dose recomendada do extrato das sementes, porque pode levar dano nos rins e fígado.
e pode ter uma ação anticoagulante que alguns pacientes podem não ser uma coisa legal, tá? Então, qual que é a sugestão de uso? Comprar a folha desidratada, picar no mixer, transformando no pó, e você pode colocar uma colher de sopa desse pó nas refeições. Essa é a forma que eu recomendo de uso, tá? Pessoal, então estamos chegando no final da live. Muito obrigado, Ivete, pelos comentários, obrigado por estar acompanhando a live. Pessoal, se tem alguma dúvida sobre nutrientes anti-poluição ou sobre o uso da moringa oleífera, estou agora aguardando perguntas, tá? Se não tiver perguntas, eu vou encerrar a transmissão, tá bom? Estou mais ou menos falando, tem uns 30 minutos, tá? É uma live um pouco mais curta mesmo, né? E eu queria dar um assunto bem direto, bem objetivo para vocês, não queria me estender demais na live, tá? Então, se tiver dúvidas, estou à disposição de vocês, tá? Eu ainda não defini qual vai ser o assunto da próxima live de domingo, tá? Inclusive, se vocês quiserem deixar sugestões, eu vou ficar muito satisfeito com as sugestões de vocês, tá? Seria interessante que fossem temas de interesse geral das pessoas, tá? Não seja um assunto muito específico, porque a intenção aqui é ajudar o maior número de pessoas possível, tá? Eu estou acreditando que está tendo um certo congelamento na transmissão, não sei se é uma impressão minha, mas o meu retorno aqui do vídeo está um pouco congelado, tá? Pessoal, pode me dar um feedback se está tendo congelamento da live, vocês estão conseguindo ouvir, estão conseguindo acompanhar a live, porque aqui, para mim, o meu retorno do vídeo está um pouco congelado, tá? Bem, pessoal, acho que está um pouco complicado aqui agora, porque não está congelado aqui. Deixa eu ver se está... Estou descendo um pouco mais aqui nos comentários. Já tem perguntas aqui. Peraí, Ivete está perguntando. Gostaria que falasse qual é a vitamina D certa para você. Eu acho que talvez esteja perguntando a dose que você deve manter de vitamina D. É muito variável. Depende do nível da vitamina D que está no seu sangue, tá? Você pode tomar 5.000, 10.000, até 20.000 unidades por dia, dependendo do nível da vitamina D no seu sangue, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Lúcia Gomes pergunta, qual ômega 3 recomendado a tomar para não comprar enganada, tá? Então, Lúcia, tem muitos ômega 3 aí, tem ômega Pure, tem o ômega da Life Extension, são todos ômegas 3 tops, tá? Mas assim, eu tenho falado com meus pacientes que é melhor você tomar um ômega 3 com uma concentração um pouco menor e tomar o tempo todo do que você ficar buscando sempre o ômega 3 top e às vezes você não tem condição de manter o uso. É mais importante você manter o uso constante do ômega 3 do que ficar muito preocupado com marcas e acabar não aguentando depois de um certo tempo o uso do ômega 3, tá? Mas tem o ômega Pure, tem ômega Tech da Evidence, tem ômega da Life Extension, tem várias marcas aí de ômega 3 que são top, mas são caras, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. A Lúcia está dando sugestões aqui de assuntos, dislipidemia ou hipotireoidismo. Dislipidemia eu já falei, Lúcia, está na minha lista de lives, tá? Hipotireoidismo também já falei, tá? Também está na minha lista. Eu posso voltar a falar esses assuntos, tá? Mas eu tenho 2 aulas já gravadas sobre esses 2 temas, tá? O Danilo está falando de óxido de cloro e naltrexona em baixas doses, tá? Naltrexona de baixas dosagens, já falei em lives anteriores, mas eu posso fazer uma live só sobre esse assunto, tá? Dióxido de cloro, vou procurar saber, Danilo, é uma boa sugestão, tá? O que mais aqui? Artrose, já falei sobre artrose, Cristo, já tem um vídeo gravado meu sobre artrose, tá? Então, pessoal, muito obrigado por estar acompanhando essa live. Eu acredito que não tem mais dúvidas, né, pessoal? Tem mais alguma dúvida que eu não respondi? Estava um pouco congelado aqui para mim a imagem do meu retorno visual aqui, mas agora estou conseguindo ver melhor, tá? Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, por favor, deixe as últimas perguntas que eu vou encerrar a live, tá bom? Então, casca de nogueira, eu acho que é um assunto que o Danilo está sugerindo como tema. Legal, Danilo, vou anotar o seu tema, tá? Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa live. Agradeço de coração quem assistiu ao vivo. Quem não assistiu ao vivo, eu deixei os links, né? Onde ficam os vídeos gravados. Basta entrar lá nos links, tá? Que vocês vão conseguir acompanhar
a gravação da live, tá bom? Então, uma excelente noite para vocês, um excelente finzinho de semana. Um beijo no coração de todos vocês e nos vemos no próximo domingo. Tchau, tchau.